maiores desafios que a gente tem quando a gente fala de embocadura talvez seja saber exatamente qual é a função das embocaduras, né? Como elas realmente funcionam, por que a gente deve usar esse tipo de equipamento quando a gente vai treinar ou interagir com o cavalo. E o nosso desafio é levar informação, levar conhecimento, esclarecer e tirar a maior parte das dúvidas das pessoas. Eu falo isso porque a gente já passou por muitas situações difíceis, né, ao longo dos anos aí, buscando conhecimento, buscando aprendizado no treinamento de cavalos. E sobre embocadura a gente pode falar com toda certeza, né, que a gente não encontrou nenhum material disponível, seja na literatura, seja na internet ou em qualquer outra fonte, que traga de forma não só resumida, mas também bem explicada como é que cada embocadura funciona. Então, se a gente pensar, por exemplo, quando é que eu uso um bridão, quando é que eu uso um freio, qual que seria o melhor equipamento para a gente iniciar o treinamento de um cavalo? Eu acho que hoje em dia existe um apelo muito grande, né, da questão do bem-estar e as pessoas preocupadas em não utilizar uma embocadura com medo de estar causando algum problema, dor, sofrimento nos cavalos. Então, entender, né, como é que realmente uma embocadura trabalha, qual que é a sua ação. E eu acho que um ponto importantíssimo também é entender como é que a gente deve trabalhar com ela, né? Eu costumo fazer um paralelo, assim, uma comparação com... Imagina você é um mecânico e tem uma ferramenta para corrigir ou para consertar um carro, por exemplo. Então, cada ferramenta tem a sua função específica. Cada ferramenta se encaixa num determinado tipo de parafuso, por exemplo, né? Mas essas ferramentas, elas não trabalham sozinhas, elas não desmontam um motor, elas não montam um motor. Precisa de alguém identificar qual que é a melhor ferramenta, precisa de alguém utilizar elas da forma correta, então a forma que você vai encaixar, a força que você vai colocar, o tanto que a gente pode ou não apertar, enfim. É como se fossem algumas engrenagens, a gente precisa encaixar essas engrenagens bem para que a coisa funcione da forma correta. Então, esse conhecimento detalhado, né, ampliado, você já abriu os seus horizontes, aumentar as informações disponíveis para você. É como se eu tivesse uma maior caixa de ferramentas. E quando eu falo ter uma maior caixa de ferramentas, não é necessariamente ter várias e várias embocaduras diferentes, mas é ter conhecimento para realmente saber como usar, quando usar, qual embocadura usar e principalmente como seria a forma mais adequada para se utilizar e trabalhar com as suas mãos, né? Muita gente às vezes critica algumas embocaduras como se elas fizessem mal ou causassem dor ao cavalo. E a gente, mais uma vez, gostaria de lembrar que nenhuma embocadura dessa trabalha sozinha, né? Obviamente que cada embocadura coloca mais pressão em determinado ponto, né, da boca, do focinho, do cavalo. A gente precisa saber, inclusive, quais são os pontos mais sensíveis da boca de um cavalo. Então tem uma explicação, por exemplo, usando um crânio de um cavalo, usando um modelo, usando cavalos reais, para que a gente possa identificar quais são esses pontos, como é que cada ponto desse funciona, qual que é a partir das reações do cavalo. Quando eu digo reações, eu estou falando quais os sintomas que o cavalo manifesta para a gente que as coisas não estão correndo da forma correta ou mais adequada. Então, saber identificar isso, saber interpretar esses sinais, saber que esses são sinais e sintomas e não são o real problema, né? O real problema está geralmente na escolha inadequada, no uso inadequado, na forma inadequada de trabalhar, né, os animais, né? Então, juntar todo esse conhecimento de forma reunida, clara, objetiva, com exemplos práticos, foi o nosso grande desafio, né? E o nosso objetivo com esse curso de embocaduras é trazer essas informações de forma reunidas, claras, né, de forma super explicadas, para que fique muito fácil o seu entendimento. E como eu falei, a gente não quer mudar o seu conhecimento, mudar as informações que você tem, mas sim trazer informações que vão agregar, que vão ampliar seus horizontes, que vão te dar mais condições de trabalhar da forma correta. Então é comum a gente ver treinador, por exemplo, que fala assim: ah, eu estou com um cavalo que está passando a língua, qual seria a embocadura melhor para usar? Ah, eu tenho um cavalo que está afundando na frente, qual seria a melhor embocadura? Eu tenho um cavalo que não respeita, não para, qual seria a melhor embocadura? Ah, meu cavalo, quando eu puxo as rédeas, ele levanta a cabeça, o que é que eu faço? Ele bate a cabeça, o que é que eu faço? Qual seria a melhor embocadura para se trabalhar?
E a gente vê que existe uma necessidade muito grande das pessoas de identificar quais seriam essas ferramentas melhores para ser utilizadas. Mas existe talvez até pouca necessidade por não conhecer o funcionamento dessas embocaduras. Por exemplo, se a gente colocar diferentes modelos de embocadura aqui e pedir às pessoas para nomearem qual que é o nome de cada parte dessa embocadura. Não que conhecer esse nome seja importante, mas a gente conhecer as diferentes partes e saber como cada parte da embocadura funciona quando a gente aciona ela na boca do cavalo. Como é que a gente pode trabalhar isso no cavalo? Né? Como que eu vou definir, por exemplo, se eu vou trabalhar com a embocadura com a haste maior ou menor, com a maior ou com a menor alavanca, com o tamanho de perna maior ou menor, ou embocadura que tem um bocal flutuante ou fixo, se eu vou trabalhar com embocadura de bocal articulado, biarticulado, um fixo, um biliar, né? Como é que eu vou definir isso aí? Quais características dos cavalos que vão me indicar qual embocadura que eu devo trabalhar? Como é que eu calculo, por exemplo, qual que é o efeito alavanca de embocadura? E qual que é a implicação prática disso aí? Né? Como que eu entendo, de acordo com o desenho de cada embocadura, como é que deveria ser a forma de acionar as rédeas da forma correta ou mais adequada para o cavalo? Como é que eu posso dar mais sinais para o cavalo para que ele tenha e receba meus comandos de forma mais clara? Então tudo isso a gente tenta esclarecer de forma muito simples. Né? Como é que eu posso interpretar, por exemplo, qual o melhor tipo de material para se fazer uma embocadura? Ferro, cobre, aço inox, né? E como é que isso aí funcionaria na boca do cavalo? Qual seria a função de cada um, até mesmo as borrachas, os famosos embocaduras extra-orais, side pull, hackamore. Então como é que seria esse uso, esse entendimento, em quais situações a gente poderia recomendar a cada uma? Então a gente tentou colocar isso tudo junto, como se fosse um pacote mesmo, vamos falar assim, né? De forma mais clara, onde você vai conseguir assistir mais de 15 aulas de forma muito detalhada e ter um conhecimento suficiente para principalmente se tornar, vamos falar assim, livre, deixar de ser refém das embocaduras e das ferramentas, começar a ter condições de escolher uma melhor embocadura para cada situação que acontece. E quando você montar num cavalo que não foi você que escolheu aquela embocadura, você saber por que ela está lá e como utilizá-la de forma a tirar o melhor, né, daquele cavalo que você está trabalhando ali naquele momento. Então esse foi o nosso objetivo, né, com esse curso. Bom, e se você tem interesse em aprofundar mais, em entender mais, em realmente, como eu falei, deixar de ser refém, né, de muitas vezes informações desencontradas, do uso inadequado das embocaduras, eu estou deixando um link, você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para uma página onde você vai encontrar mais informações de como adquirir, de como ter acesso a esse curso e como é que esse curso vai poder mudar a sua vida na sua relação com os seus cavalos.